Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento, mais uma vez, na sua presença, para ouvir a sua voz. Que o Senhor me use para que os teus filhos sejam abençoados, sejam edificados e tenham um conhecimento mais profundo da sua palavra. Que o Senhor venha abençoar cada um dos teus servos, dando a saúde que precisa, o trabalho, descanso no Senhor, confiança, que tire todo o medo e coloque a fé no Senhor. Tudo isso eu lhe peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, hoje nós vamos para o terceiro estudo. Israel é noiva de quem? Os irmãos já descobriram de quem Israel é noiva? Ou esposa, né? Como queira falar. Israel é noiva de quem? Então, nós já demos 2 estudos, vamos continuar agora. Em Gênesis 28, do 10 ao 15, Deus faz uma aliança. Eu vou citar o texto e vou comentar, mas eu não vou ler porque senão vai ficar muito comprido, certo? Vou ler só alguns. Então aí fica muito tempo, muito grande. Então Deus faz uma aliança com Jacó e promete trazê-lo de volta àquela terra. Então Jacó vai para a casa do tio, lá no meio do caminho, lá numa pedra, ele oferece a Deus, faz um altar, oferece a Deus, né, aquele óleo que ele ia levando, e ali Deus faz uma aliança com Jacó. Jacó vai para a casa do tio, né, fugido do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Então Deus, ele faz esta aliança com Jacó. E que possamos também, não é, estar fazendo esta aliança com o nosso Deus, de sermos fiéis, sermos obedientes, estarmos em comunhão com Ele. É tempo dos filhos de Deus buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, mais do que nunca devemos estar cheio do Espírito Santo. Em Gênesis 29, do 21 ao 30, fala do casamento de Jacó com as suas duas irmãs, né? Então Jacó casou com Lia e com Raquel. Então Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Então a Lia não devia ser tão bonita, né? Diz que ela tinha os olhos, parece que baixos, que a beleza dela não era como a beleza de Raquel. E Jacó se apaixonou por Raquel e não por Lia. Jacó não queria casar com Lia. Jacó trabalhou 7 anos para pagar o dote para casar com Raquel, não com Lia. Mas no dia do casamento dele com Raquel, então o pai delas, fez uma troca, né? Então, em vez de entregar Raquel para Jacó, entregou Lia. E como era noite, não é? Então, Jacó consumou o casamento, mas não viu a cara da noiva. Só de manhã que viu e descobriu que foi enganado, né? Então, Jacó casou com um, mas teve outro, né? Será que isso tem a ver com o noivo de Israel? Será que isso tem a ver? No decorrer dos estudos nós vamos ver se tem a ver ou não, certo? Então em Gênesis 29, do 25 e 26, Jacó, quando amanhece o dia, vê que foi enganado e vai reclamar com seu sogro. Claro, né? Ele pagou o dote pela Raquel, não pela Lia. Ele não queria casar com Lia, ele queria era Raquel. Aí o sogro vai e dá a filha mais velha, não a filha mais nova. Então Labão diz que na terra dele, a filha mais nova não casa antes da filha mais velha. Então Labão disse, não, aqui na nossa terra, no nosso costume não é esse.
de dar primeiro a mais nova e depois a mais velha não. Então a mais velha tem que casar primeiro. Então você ficou primeiro com a mais velha. Será que isso tem alguma coisa a ver com a noiva, ou melhor, o noivo de Israel? Lia e Raquel representavam duas Israel. Lia e Raquel representavam duas Israel. Lia representava a Israel terrena, a Israel que traiu o seu esposo e morreu. Eva, né, lá no jardim, ela na carne, né, porque foi a carne que pegou o fruto, comeu, né, depois o espírito sofreu a consequência. Então, em Efésios, vou ler bem aqui Efésios, que diz assim, Efésios capítulo 2, Efésios 2, do 1 ao 3, diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, a Lia representa essa Israel morta no seu pecado, né? Então, Lia representa a nossa carne que desobedeceu a Deus e morreu. Raquel representa a Israel espiritual, que através da Israel terrena e contaminada pelo pecado, também morreu espiritualmente. Nós já vimos aqui Efésios 2:5. Então, Lia representa a Israel terrena. Raquel representa a Israel espiritual. Mas as duas igualmente morreram, porque quando Eva comeu o fruto, né? Ou melhor, desobedeceu a Deus, morreu tanto a carne como o espírito, né? Em Gênesis 29:30 nos diz que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, né? Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Na verdade, Jacó nem queria a Lia, né? Ele queria só a Raquel. Ele pagou pela Raquel. A Lia veio trapaça, né? Foi trapaça do pai dela. Raquel representava a Israel celestial. Por isso, Jacó amava mais a Raquel. Raquel representava o espiritual, o nosso espírito, né? Aquela parte que Deus deu por último para o homem. Então, Lia representa o homem de barro, né? a carne, o que veio primeiro, por isso que é a primeira irmã, né? Assim como Adão, que Paulo diz, né? Primeiro o homem natural, primeiro o homem carnal, primeiro o mortal, primeiro o pecador, depois o espiritual. Então, Lia representa a nossa carne, que foi o primeiro que foi feito, né? E a Raquel representa o espiritual, o espírito que Deus soprou na narina do homem. Por isso que Jacó amava Raquel, porque amava o espírito, né? Esse espírito que Jesus quer de volta. É por esse espírito que há guerra, né?
espiritual, porque Deus quer o espírito que ele deu para o homem, ele quer de volta, mas o diabo também quer e fica essa guerra, né? Só que quem tem que decidir a quem a pessoa quer é a própria pessoa, né? Que vai decidir se quer Deus ou se quer Satanás. Então, enquanto ela está viva, enquanto a pessoa está viva, há esta guerra. Porque Deus quer o espírito que ele botou no homem, mas Satanás não botou nada, mas ele quer. Então, há essa guerra. Então, foi isso que aconteceu. Então, Raquel representa a parte espiritual do ser humano, representa a Israel espiritual, que é que vai subir, não é? E Elia representa a nossa carne, representa a Israel humana, carnal, caída no pecado. Mas a Raquel, devido a o homem, né, a mulher, na carne, ter comido o fruto, ou melhor, ter desobedecido a Deus, o espiritual também morreu, né? Então morreu as duas, morreu a carne e morreu o espírito. Por isso que existe a Israel a Israel na carne, a Israel morta no espírito e a Israel espiritual. Só que a Israel espiritual é o Filho de Deus, quem vem, né? Ele veio ele nasceu nesta Israel carnal, né? Caída no pecado, para dessa Israel caída no pecado, ele tirar a Israel espiritual. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então, Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Em 1 Coríntios 15, 46, diz que não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Porque Deus fez primeiro o homem de barro, o boneco, né? Depois ele colocou o espírito dentro do boneco de barro e ele se tornou um ser humano. Por isso que primeiro veio o carnal, veio o pecador, né? Veio aquele que desobedeceu a Deus. Depois o espiritual. Então, primeiro Deus fez Adão e Eva, terreno, que pecaram, que quebraram a aliança com Deus. Depois Deus fez o Adão e a Eva espiritual, celestial, que são o espiritual, né? Que não se corrompe, que não peca. O Adão espiritual representa Jesus, né? Que veio da mulher terrena para ele, Jesus, gerar a sua esposa espiritual, gerar a Israel espiritual. Então, não é aquela Israel que nós vemos, né, lá no país, na terra de Israel, não é os judeus, né, não chamo de Israel, chamo de judeus. Os judeus que vivem na terra de Israel, que realmente é o Israel que Deus vai levar. Então, Deus vai levar o Israel espiritual, e este Israel espiritual está em todo o mundo. São todas as pessoas que ouvem a mensagem da salvação em Jesus Cristo, crê nessa mensagem, recebe ele como Salvador da sua vida. Então, este passa a ser esta Israel celestial. Então, ela está em todo lugar, em todas as nações, todos os povoados, em todo lugar. São todas estas pessoas, não é propriamente uma nação. Então, no tempo do Velho Testamento, né, era aquela nação. Mas nos nossos dias, depois que Cristo veio, aí já mudou, não é? Porque aí já é espiritual e ele está em todo lugar. Então, Lia representa a nossa carne humana, antes sem pecado, depois contaminada pelo pecado. Então, antes do pecado, Deus tinha prazer, não é? De estar com o homem, de estar com sua esposa, era aquela alegria, era aquela comunhão. Mas depois do pecado, tudo mudou, né? Porque Deus não pôde se alegrar mais
Por quê? Porque havia pecado na vida do homem e Deus não dá. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então Raquel representa o nosso espírito antes do pecado, em comunhão com Deus, depois do pecado, morto no seu pecado, dominado por Satanás. Então, Lia representa a carne, Raquel representa o espírito. Lia representa a carne antes do pecado, em comunhão com Deus, naquela alegria. Depois do pecado, longe de Deus, longe da comunhão, expulsa, né? Porque ela foi expulsa mais Adão. E do mesmo jeito, a Raquel, né? A Raquel espiritual, que representa a nação de Israel, que representa todos os seres humanos longe de Deus, né? Depois que pecou. Antes era a comunhão, o espírito tinha alegria de estar na presença de Deus. Depois do pecado andaram se escondendo da presença de Deus. Jacó trabalha 7 anos por Lia e mais 7 por Raquel. Será que a história de Jacó e suas 2 esposas tem alguma coisa a ver com o noivo de Israel? Será? Então, no decorrer do estudo, né, da falta 1, vamos concluir esse, e depois a gente vai ver no final, certo? Então, em Gênesis 46, do 1 ao 6, nos relata a ida de Jacó para o Egito. Então, Jacó já tinha seus filhos, né? Raquel já tinha falecido e José já estava no Egito e já tinha uma seca muito grande, não é? Onde Jacó morava, e José mandou buscar Jacó para o Egito. Então Jacó foi para o Egito com toda a sua família. Lá no Egito, os descendentes de Jacó se multiplicaram e se tornaram uma grande família, ou uma grande nação, né? Como Deus prometeu a Jacó, Abraão, a Isaac, que dele iria sair uma grande nação. Agora, depois que de muitos anos, né, já tinha uma grande nação, né, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. No Egito, os descendentes de Jacó se afastaram de Deus e foram escravizados pelos egípcios, até que se lembraram do Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e clamaram ao seu Deus, e Deus os libertou da escravidão do Egito e os levou para o deserto, para o purificar do pecado da idolatria. Então, eles, né, se multiplicaram no Egito. Quando Jacó foi para o Egito, parece que era 70 pessoas. Agora já era uma grande nação, já estava o quê? 400 anos. O povo foi crescendo lá, foi se multiplicando, foi se afastando de Deus, foi se acostumando com os ídolos lá do Egito, foram adorando esses deuses. Então os egípcios, né, o rei lá, o faraó, vendo que a nação de Israel estava crescendo muito, então resolveram escravizar e começaram a maltratar e a matar os filhos dos hebreus, porque não queriam que se multiplicasse. E o povo tinha se afastado do seu Deus. E Deus, vendo tudo aquilo, mas Deus não se manifestava, Deus não fazia nada. Por quê? Porque o povo não estava buscando a Ele. O povo não estava clamando a Ele, o povo não orava a Ele, o povo estava adorando outros deuses. Meus irmãos, se nós não buscarmos o nosso Deus, se nós não adorarmos o nosso Deus, se nós não clamarmos ao nosso Deus, Ele vai só olhar para o nosso sofrimento. Por que você está sofrendo aí? Você não está clamando a Deus. Mas é clamar com fé, é crendo
de verdade que ele vai agir. Deus está só esperando você clamar, você pedir. Então o povo de Israel passou 400 anos para poder clamar a Deus. Então eles lembraram do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então eles fizeram um clamor, meus irmãos. Nós precisamos estar em oração e jejum, clamando pela nossa nação, pelas nossas autoridades, pelas nossas igrejas, pelos nossos familiares, pela nossa vida, pela nossa comunhão com Cristo. Precisamos estar pedindo o Espírito Santo que encha a nossa vida. Eu já dei um estudo aí sobre Jesus, Jesus lá, os discípulos de Jesus batizando lá e aquela contenda. Então nós precisamos pedir o Espírito Santo para encher a nossa vida, precisamos estar em comunhão com Deus. Vamos buscar o nosso Deus. Aqui o povo de Israel passou 400 anos escravos, sofrendo para poder clamar a Deus. Então, quando eles clamaram a Deus, Deus ouviu. E Deus veio ao encontro deles. E Deus veio livrá-lo. Você já parou para pensar nisso? Como está a sua comunhão com Deus? Será que você realmente está orando e jejuando para seu problema ser resolvido? Será que você está tendo fé ou você está só reclamando? Olha para a nossa nação como está o problema. Olha o mundo como está. Vamos orar pelos nossos irmãos nessas nações que estão por aí matando os nossos irmãos. Agora nós também estamos em perigo. Vamos clamar, colocar o nosso joelho no chão, vamos jejuar, vamos buscar. É tempo, Jesus está voltando. Não há mais tempo a perder. Nunca teve tempo, menos agora. Jesus está às portas. Então, os hebreus passaram 400 anos escravos sem reclamar. Então, quando clamaram a Deus, Deus veio ao socorro deles, libertou da escravidão do Egito, libertou das mãos do faraó, libertou do domínio daquela nação opressora que representa Satanás. E Deus levou o seu povo para o deserto. E levou com riquezas, com ouro, com prata. Os egípcios tiveram que recompensá-lo, porque Deus ele não nos deixa na miséria. E levou para o deserto. Levou para que este povo fosse purificado, porque o povo estava na idolatria. O povo tinha aprendido a adorar os deuses dos egípcios. Eles passaram 40 anos no deserto. Morreu toda aquela velha geração. E ficou só 2, né? Josué e Caleb. E Deus purificou e levou para a terra prometida, para a terra de Canaã, que ele prometeu a Jacó que iria voltar. Então, a sua descendência estava voltando. Então Deus escolheu Josué para levar o seu povo, a sua esposa, para a terra que Deus tinha prometido dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés já tinha morrido e Josué tomou a frente daquela nação para lutar pela terra que Deus prometeu. Nada é fácil, meus irmãos. Nós temos que lutar para conseguir. É por isso que a Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. A salvação foi de graça porque nós não morremos por ela. Mas nós temos que nos esforçar para obedecer a Deus, porque o diabo está toda hora nos tentando a cair no pecado. A nossa carne deseja, porque ainda é pecadora. E nós temos que nos esforçar para não fazer aquilo que queremos fazer de errado. Então o povo teve que lutar pela sua terra. Mas Deus deu a vitória, Deus está conosco, Deus vê a nossa intenção, Deus vê o nosso esforço, Deus vê a nossa luta.
Muitas vezes a pessoa tem uma doença e já se entrega porque não está confiando em Deus, porque não está crendo em Deus. E ele se entrega e morre logo. Mas nós devemos lutar, devemos clamar, devemos confiar, devemos buscar o nosso Deus. Então, observação. Enquanto Israel andou na direção de Josué e de Samuel, esse período, né, de Josué até Samuel, foi o período dos juízes, né? Josué foi o que ficou, substituiu Moisés. Depois veio juízes e depois, no tempo de Samuel, o povo não quis mais Deus como seu rei. Mais uma vez o povo abandona o seu Deus. Porque lá no Egito eles tinham abandonado. Lá no Éden, abandonaram. Agora, de novo, né? Então, Israel tinha como seu rei, não queria mais. Antes de Josué até Samuel, Deus sentia alegria de estar com seu povo. Deus tinha prazer de estar com seu povo. Deus era feliz, né? Com a sua esposa, né? No Velho Testamento, Deus, Jesus se manifestava como Pai da eternidade. Porque nós sabemos que Jesus, um dos nomes é Pai da eternidade. Então, de Abraão até Jesus, era apresentado como Pai da eternidade, né? De Jesus como o Deus Filho. Então, no Velho Testamento, Deus Pai. No Novo Testamento, é o Deus Filho. Mas tudo é a mesma pessoa, não são duas pessoas, mas é um Deus, né? Somente. Então, de Josué até Samuel, Deus tinha alegria de estar com seu povo. Mas aí o povo não quis mais Deus como seu rei, como o seu Deus, né? Como aquele que estava governando aquela nação. Eles pediram um rei humano, né? Eles queriam ser iguais às outras nações. Tanta gente que quer ser igual ao mundo, meus irmãos. A igreja hoje quer ser igual ao mundo. Então, o erro de Israel, querer ser igual às outras nações. Queriam um rei humano. Tiraram Deus do comando da nação. Fizeram igual Eva no Éden, né? Quando Eva desobedeceu a Deus, comendo o fruto que Deus disse para não comer, então ela colocou outro Deus no lugar de Deus. E se deu mal. Ainda hoje nós sofremos, né? Por causa dessa escolha de Eva. Aqui em 1 Samuel, vou ler bem aqui, 1 Samuel 8, 1 Samuel capítulo 8, versículo 4, diz assim: Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Então, eles rejeitaram Deus como seu rei. Quando nós estamos na desobediência, nós estamos rejeitando Deus como nosso rei. E a tendência é sofrermos as consequências. Então, o povo de Israel rejeitou o Deus de Israel, né? Então, Abraão, Isaque e Jacó representa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus é como se ele estivesse nessas três pessoas, né? Representando a Trindade.
representando o Pai, representando o Filho e representando o Espírito. Eu disse que Jacó, ele representa tanto Jesus como também o Espírito Santo. Depois nós vamos ver isso direitinho, certo? Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo representa um único Deus, trabalhando com funções diferentes para criar um povo santo, um povo separado para ele. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não são três deuses, mas é um Deus que trabalha em funções diferentes. Por exemplo, Deus Pai criou, né? Criou. É como se ele fosse o Criador, apesar de que todos estão lá juntos. Pois é um só, né? Lá no segundo versículo de Gênesis, a gente vê o Espírito Santo ali nas águas, né? E a gente vê o Deus Pai pegando o barro e fazendo o homem. A gente vê o Deus Filho no jardim do Éden, em forma de árvore, alimentando esse homem, e também como cordeiro, né, sendo morto. Então, aí, cada um tem a sua função na criação da humanidade. Primeiro a criação humana, primeiro a criação terrena, depois a criação espiritual, que é esta que ele vai levar para a terra. Porque Deus ainda está neste trabalho de criar esse povo espiritual, este povo que irá morar no céu, porque nós ainda estamos na carne e nós ainda pecamos. O Espírito Santo está conosco, trabalhando a nossa fé, para que possamos a cada dia abandonar o pecado e ser mais santo. Então, cada um tem a sua, quer dizer, Deus trabalha em funções diferentes da nossa vida, para podermos ser esta pessoa, esta nação, este povo que ele quer, que é um povo santo. Seja bem-vindo, Carlos Vinícius. O Deus Pai é o Criador e é o que deu o seu Filho, né? O Deus Filho. Então, o Deus Pai, ele deu o Deus Filho para morrer, para salvar os pecadores. João 3, do 16 ao 19. O Deus Filho veio do céu, se tornou um ser humano para poder morrer pelos seres humanos e os salvarem da morte eterna. Então, Deus, como Pai, ele deu o Filho. Em João 3,16, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como Deus Pai, como Pai, ele deu o Filho dele. Como Filho, ele se encarnou, ele se tornou um ser humano, ele veio como homem, mortal, que tem sente tudo que nós sentimos. Porque se não fosse assim, ele não poderia morrer numa cruz. Então ele sofreu tudo isso, isto é, criando um novo povo santo, um povo sem pecado, um povo espiritual. Por isso que Deus, ele trabalha de três maneiras diferentes. Não é três deuses, mas é um Deus que trabalha em funções diferentes. Ele como Pai, ele está ali. Ele deu o seu Filho para que os homens fossem salvos, fosse tirado do meio desses que estão no pecado. Todos pecaram, mas Deus, ele deu o Filho dele para tirar as pessoas que querem, aqueles que querem ser salvos, sair do meio da escuridão, sair do meio desse caminho largo que está levando todos para o inferno. E Deus deu o Filho dele para que aqueles que ouvem a voz dele, que ouvem a palavra dele e querem esta salvação, sejam salvos. E o Deus Espírito é aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o pecador está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo está ali dando o entendimento,
para que ela seja convencida que se ela não receber Jesus, ela vai para o inferno. Ela vai sofrer eternamente. Ela vai sofrer o juízo de Deus. Mas Deus ama, não quer que ninguém vá para lá. Porque todos foram condenados lá no Éden. Quando Eva e Adão comeram o fruto, desobedeceram, todos morreram. Mas Jesus é aquele que veio para dar nova oportunidade para o homem. Então, João 16, do 7 ao 11. Deus, como Deus é Espírito, Ele está dentro do salvo. Então, Deus, como Espírito, Ele está dentro do salvo, lhe ajudando e lhe garantindo a salvação. Então, o Espírito Santo é quem garante a salvação. O Espírito Santo é quem fortalece a igreja. O Espírito Santo é quem está conosco, que não deixa nada acontecer. Ele é a garantia da nossa salvação. Em João 14, do 16 ao 17, os irmãos depois podem ler. Deus, como Espírito, ele está impedindo o diabo de destruir a igreja de Jesus. A igreja que Jesus comprou com o sangue dele, a igreja que o Espírito Santo convence a pessoa. E essa pessoa é convencida, porque se ela não aceitar Jesus, se ela não crer em Jesus, se ela não receber Jesus, se ela não servir a Jesus, se ela não for fiel a Jesus, ela vai sofrer a prisão eterna, que é o lago de fogo, que é o inferno. Então, quando a pessoa é convencida, quando ela aceita, quando ela vem para Jesus, o Espírito Santo entra nela e o Espírito Santo garante que ela é salva e está lutando, o diabo não tem força. Mateus 16, 8. Como Deus é Espírito, ele veio para preparar a igreja, para subir e barrar o agir do diabo no mundo. Então, como Deus é Espírito, ele está aqui conosco. Ele veio preparar a igreja para o arrebatamento. Ele veio barrar o diabo para não fazer tudo o que ele quer. Só quando a igreja sair dessa terra, aí Deus vai deixar o maligno fazer muitas coisas ruins para os que ficarem aqui ainda terem uma oportunidade. Segundo os Tessalonicenses 2,7. Mas o povo de Israel lhe rejeita mais uma vez. Então, o povo de Israel rejeita Deus, né? Rejeita Jesus. Deus amava muito o seu povo, mas este povo trocou o seu reino por um reino humano, por um reino pecador, de pecado, um rei pecador. Trocou o santo pelo profano. Trocou o Deus Pai por Saul. Então o povo rejeitou Deus como seu rei e quis um rei humano. E Deus mandou Saul, não é? Não rejeite o seu Deus, meu amigo. Vá, meu irmão. Está aos pés de Cristo. Está chamando o Espírito Santo para encher a sua vida. Seja obediente. Seja lavado com o Espírito, com o sangue de Jesus. Então, cuidado, meus irmãos, vamos nos fortalecer a fé. Jesus está voltando, não há tempo. Então, quando Israel passou a ser governada por homens, ela passou a se corromper com as outras nações. Antes Deus tinha prazer. Antes Israel vivia uma vida boa, não tinha governante para mandar na sua vida a não ser Deus, mas depois veio todo um governo, né? E veio muitas opressões, muitas cobrar imposto e outras coisas mais, né? Porque o povo quis assim. Então, quando veio esses outros governos humanos, então a nação de Israel começou a adorar outros deuses, e mais uma vez se afastou do Deus Todo-Poderoso, né? Quando Salomão morreu, né? Salomão foi um dos reis que mais trouxe mulheres de outras nações para Israel. E estas mulheres trouxeram muitos deuses.
E estes deuses, muitos, a nação de Israel começou a adorar. Até mesmo Salomão, né, se desviou do caminho de Deus. 1 Reis 11, 11, se vocês quiserem ler depois. Então, quando Salomão morreu, então houve uma divisão na nação de Israel. Então, Salomão morreu, a nação de Israel foi dividida em dois reinos. Então, a nação de Israel ficou dividida no reino de Israel com 10 tribos, que nós sabemos que são 12 tribos, né? Com 10 tribos, com capital em Samaria. O segundo reino, Judá. Então, o primeiro reino, Israel, com 10 tribos e capital em Samaria. O segundo reino, Judá, com 2 tribos, com capital em Jerusalém. Então, as 2 tribos era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, 1 Reis 12, do 21 ao 24, se os irmãos quiserem conferir, né? Em Ezequiel 23, do 2 ao 3, Deus fala da nação de Israel dividida em 2 reinos. Quando a pessoa rejeita Deus em sua vida, só irá de mal a pior. Então, lá, assim que Salomão morreu, a nação foi dividida e ela ficou dividida até a vinda de Jesus, ela estava dividida. Então, estava dividida em 2 reinos. E estes 2 reinos era o reino de Israel com capital em Samaria e o outro reino Judá com capital em Jerusalém. Israel rejeitou o seu Deus como seu rei, colocando um homem para reinar no lugar dele, Deus, e a nação se afastou de Deus e sofreu as consequências das suas escolhas. Nós sofremos as consequências das nossas escolhas. Se as nossas escolhas forem boas, as consequências são boas. Mas se as nossas escolhas forem ruins, a consequência será ruim. Então aqui, segundo Reis 14, 20, a nação de Israel escolheu ficar afastada de Deus e sofreu as consequências. Houve uma divisão. A Israel, com capital em Samaria, foi levada escrava para a Síria e se misturou com outros povos e se afastou mais ainda do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O reino de Judá também foi levado para a Babilônia, né, como escravo. O reino de Judá também se afastou de Deus. Ela viu Israel, né? Ela viu o reino de Israel, que fica em capital em Samaria, se afastando, adorando outros deuses, seguindo outras nações. Então, Judá também fez a mesma coisa. Segundo Reis 24, do 20, versículo 20, e o capítulo 25, do 1 ao 4. Se os irmãos quiserem ler em casa, pode ler. Não estou lendo porque senão não dá tempo, só estou comentando aqui. Na Babilônia, o povo judeu volta para o seu Deus e sente saudade do seu Deus. Então, o reino de Judá, escravo na Babilônia, o reino de Judá, ele ficou com a lei de Moisés, né? Ele ficou com os sacerdotes, ele ficou com os levitas. Foram todos levados para a Babilônia. Lá Judá tinha a lei de Moisés, mas Samaria não tinha, né? Logo eles ficaram adorando só mesmo o Deus das outras nações. E eles morreram, né? Espiritualmente falando. Mas Judá não, Judá eles se voltaram para Deus lá na Babilônia e começaram a sentir saudade do seu Deus. Então, Abraão representava o pai, o Deus Pai. Sara representava a terra de Israel, de onde veio Isaque. Isaque representava Jesus. Rebeca representava a nação de Israel, de onde veio Jacó.
Jacó representava tanto Jesus como o Espírito Santo. Depois a gente vai ver isso direito. Jacó teve 2 esposas que também eram irmãs, e elas disputavam entre si o esposo Jacó, que representava Jesus e o Espírito Santo. Então nós já vimos, né, que Lia representa a Israel terrena e Raquel representa a Israel espiritual. Então, Lia e Raquel, esposa de Jacó, representava a nação de Israel. Então, Lia e Raquel juntas, quer dizer, os descendentes, né, representam a Israel dividida em 2 reinos. Aqui, a Israel estava dividida. É Ezequiel, capítulo 23. Os irmãos querendo ler? Então, quando Jacó foi para o Egito, Israel se tornou uma grande nação. E o Deus Pai era o seu Deus, o seu único Deus. Mas logo Israel se afastou de Deus e passou a adorar os deuses dos egípcios. Então, o povo não quis saber mais de Deus. Quando foi para o Egito com Jacó, eles adoravam a Deus, mas passou um tempo, os mais velhos foram morrendo, então eles deixaram de adorar a Deus, né? Ezequiel 23, do 1 ao 2. Então, a nação de Israel se tornou, né, escrava dos egípcios, até que Israel se lembrou de Deus, do Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e clamaram a Deus por libertação. E Deus ouviu o clamor. Então devemos clamar ao nosso Deus por aquilo que precisamos. E o que é que estamos precisando agora? Estamos precisando de paz, nós estamos precisando de proteção, nós estamos precisando de muitas coisas, né? Muitas coisas, né? O mundo está se preparando para perseguir, para prender, para fazer toda malvadeza com o povo de Deus. Então precisamos de Deus, do nosso Deus. Então Deus ouviu a oração do seu povo e foi ao seu socorro, né? Então, quando já estavam prontos, então Deus levou o povo, né, para o deserto. Lá trabalhou a fé deles, né? E depois, quando já estava pronto, então Deus, ele levou o povo. Josué passou a conduzir o povo, porque Moisés já tinha morrido. Então Josué levou o povo para a terra prometida, né? Mas lá o povo se desviou mais uma vez. E agora o povo estava desviado. Então, na vinda de Jesus, né? Na vinda de Jesus ao mundo como homem, ele se revela a Israel não mais como pai, e sim como filho. No Velho Testamento, ele se revelava como pai, Deus Pai, né? Pai da eternidade. No Novo Testamento, Jesus se revela como filho. E nos nossos dias, ele se revela como Espírito, né? O Espírito Santo. Então, não são 3 deuses, é um Deus que se revela, que se manifesta, que trabalha de maneiras diferentes, né? Tempos diferentes. Mas ele está sempre ali mesmo, está junto, né? Pois é um Deus só, um Deus só. Então o Espírito Santo está com a igreja. Em Ezequiel 23, a nação de Israel está dividida em 2 reinos. É como se fosse Lia e Raquel, né? Lá no tempo de Jacó. Então, a nação de Israel se dividiu em 2 mulheres. Eu vou ler bem aqui Ezequiel para a gente entender melhor. Então, Ezequiel 23, versículo 2, diz assim. Deus diz assim para o profeta: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve 2 mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito
prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Então Deus está falando aqui quando Israel estava no Egito, né? Era nova, era moça, 400 anos. E lá ela começou a adorar deuses, né? Outros deuses. Deus está falando aqui disso, da nação de Israel, lá no Egito, afastado dele. Agora Israel estava dividido em duas partes. Por isso Deus diz, né? Que a nação de Israel estava dividida. E aqui Deus compara essa divisão como duas mulheres, que é o reino de Israel com capital lá em Jerusalém e o reino de Judá com capital reino de Israel com capital em Samaria e o reino de Judá com capital em Jerusalém. Então Deus chama de duas mulheres, quer dizer, duas mulheres filhas de uma só mãe, que se chama Israel. Então as duas juntas formam a nação de Israel. Mas como estavam separadas, era filhas de Israel. O que é que Deus diz? Deus diz aqui no versículo 3, ele diz o seguinte: estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertadas os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Oholá, a mais velha, e Oholibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Oholá, e Jerusalém é Oholibá. Então Deus está dizendo que as duas, né, filhas da mulher Israel foram apalpadas, está falando de prostituição espiritual, que eles adoraram, né? Adoraram outros deuses e abandonaram o seu Deus, e agora estava dividida, como se fosse duas mulheres, porque a nação estava dividida e se afastou de Deus, né? Então, a nação de Israel se dividiu em duas mulheres, ou melhor, em dois reinos. Eram filhas de uma mãe, ou melhor, eram apenas uma nação, mas estava dividida em dois reinos. Em Ezequiel 23:3 já lemos: tanto o reino de Israel, Samaria, como o reino de Judá, Jerusalém, traíram o seu Deus com outros deuses, os deuses egípcios e também os deuses das outras nações. Então devemos ter muito cuidado, meus irmãos, com a nossa vida, com o que estamos fazendo. Será que nós realmente estamos adorando o nosso Deus ou estamos fazendo como Israel, como Eva no Éden? Nós também somos esta nação, né? Em Ezequiel 23:4, Deus chama o reino de Israel, Samaria, de Oholá, a filha mais velha da mãe Israel. Então aqui a gente pode voltar lá para o casamento de Jacó, né? Oholá representa Lia, né? Representa Samaria, representa as 10 tribos de Israel, longe de Deus, né? Representa a carne, que veio primeiro, por isso que é a primeira irmã, é a primeira esposa, é a primeira filha, porque representa a nossa carne. Antes do pecado, agradava a Deus, era fiel. Depois do pecado, prostituída, né? Com outros deuses. Agora, Ezequiel 23:5 diz o seguinte: prostituiu-se Oholá quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos. Então, Oholá, Deus diz que ainda era dele quando se prostituiu. Por quê? Porque ainda fazia parte de Israel, até que
foi levada escrava para a Síria, né? Então, o reino de Israel, Samaria, era de Deus, mas deixou de ser de Deus. Em Ezequiel 5, já li, agora vou ler o 9, diz assim, versículo 9. Por isso a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais se inflamou. Estes descobriram as suas vestes, dela levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízo. Então aqui Deus está dizendo que os filhos de Israel, de Samaria, foram levados escravos para a Síria, porque tinha se prostituído, tinha abandonado o seu Deus, adoravam outros deuses, e Deus entregou nas mãos dos assírios. A ela mataram, quer dizer, ela morreu espiritualmente, não adorava mais a Deus, não servia mais seu Deus. Em Ezequiel 10, Deus diz que eles levaram seus filhos escravos, e Samaria, os assírios o mataram, quer dizer, Samaria ficou adorando outros deuses, não tinha mais comunhão com Deus, não amava mais a Deus, não sentia mais a presença de Deus, apesar de eles ainda, querer servir a Deus, mas não podemos servir a dois senhores, Deus não aceita. Então Deus está falando do reino de Israel com capital em Samaria, que foi, levada escrava para a Síria, e lá se misturou com todas as outras nações. Então a Olá, que representa Lia, que é Samaria, parece com o Brasil, O Brasil, ele é misturado com todas as nações, Nós somos um povo misturado, mestiço, Assim era Samaria. Ele era um povo que ele era misturado. Os judeus eram judeus, mas era misturado com outras raças, com outras nações, com outros povos. Então eles adoravam os ídolos desses outros povos. Então Deus, a Samaria não servia mais a Deus. Assim como os brasileiros, Os assírios mataram, deixa eu ler bem aqui direito, Israel, a filha Olá, que os assírios mataram, pois ela servia o Deus de Abraão, mas também servia outros deuses. Então Deus não aceita, ele não aceita essa disputa com outros deuses. Então Samaria representava as 10 tribos de Israel. A filha mais velha da mãe Israel representava a Lia, Samaria foi levada para a Síria e lá morreu espiritualmente. Se afastou do verdadeiro Deus e passou a andar em 2 caminhos. Então, ora adorava Deus, ora adorava os ídolos, e assim era Samaria. Até quando Jesus veio, Samaria ainda estava longe de Deus. Então, Samaria, no tempo de Jesus, veio à terra. No tempo que Jesus veio à terra, Samaria ainda estava nesta situação, longe de Deus. Então, Samaria servia a Deus, mas também servia os ídolos. Queria agradar a Deus, mas também queria agradar o mundo. É como o Brasil, O brasileiro quer servir a Deus, os crentes, quer estar na igreja dos crentes, mas também quer estar em outros lugares. E Deus não aceita, você não está servindo a Deus. Então Samaria estava nesta situação. Podemos olhar para a nossa nação e ver que a nossa nação parece com Samaria. Então devemos ver, eu sou realmente aquela igreja que está agradando a Deus espiritualmente, ou é só carnal,
em Ezequiel 23:11, Deus fala da segunda filha, né? Da segunda filha da mãe Israel. Essa segunda filha é Judá, né? Judá. Esta filha era a mais nova e era a mais amada pelo esposo, né? Jacó amava a mais nova, Raquel, aqui representa Raquel. Judá representa Raquel, a espiritual, né? Só que Judá também estava afastada de Deus. Judá não tinha outros deuses, não tinha ídolos, não adorava ídolos no tempo que Jesus veio, mas Judá tinha um ídolo chamado Mamon. Ainda hoje eles adoram, gostam de dinheiro. Jesus sempre combateu isso aí, não é? Então, Israel, a Raquel representa a Israel espiritual, que também morreu. Por quê? Porque primeiro veio a carne, depois o espírito. A carne morreu, o espírito também. Então, porque a filha mais nova viu a filha mais velha se prostituir com os ídolos, adorar outros deuses, ela também fez isso e morreu. E se afastou também do seu Deus, ou pelo menos estava quase morrendo. Por quê? Porque ela tinha a lei, ela tinha a palavra de Deus. Quando Jesus veio, os profetas, aliás, os sacerdotes, os levitas, os escribas, todos estavam lá, ali tudo era gente estudando a Bíblia, ensinando o Velho Testamento. Eles tinham a lei, eles sabiam interpretar, mas não obedeciam, né? Então, a filha mais nova, que é Judá, Samaria, aliás, Judá, Israel, também estava afastada de Deus. E Jesus veio primeiro para Judá, para o espiritual, para o espírito. Ele veio primeiro para esse povo, né? Então, observação. Jacó representa Jesus e o Espírito Santo. Lia representa, lá, a irmã mais velha, Ezequiel 23:5. Raquel representa a irmã mais nova, representa a Olibá. Tanto a Olá como a Olibá representam a Israel dividida. Então, elas ainda estavam divididas no tempo que Jesus veio. No tempo que Jesus veio, a nação ainda estava dividida. E os judeus, eles odiavam os samaritanos. A gente vê, não é? Que os judeus, eles quando iam para Galiléia, eles pegavam o caminho mais longo para não ir por Samaria. Então ainda estava dividida. Samaria estava morta espiritualmente, não adorava o Deus verdadeiro como deveria, adorava outros deuses. Então, no Egito, não havia divisão entre a nação de Israel. Lá no Egito, os filhos de Israel foram tendo filhos e se tornaram uma grande nação. Lia e Raquel se tornaram uma só esposa, se tornaram a esposa do Pai da eternidade. Mas no Egito, a mulher Israel se prostituiu com os deuses do Egito. Não era fiel a seu esposo. Então Jesus, como Pai da eternidade, tira do Egito a sua esposa Israel e leva para o deserto para a purificar, para levar de volta à terra prometida, terra que emana leite e mel, depois que a mulher foi purificada. Então, Jesus, como Deus Pai da eternidade, leva Israel para Canaã, para a terra prometida, que ele tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, né? Então, Israel teve 2 filhas e se afastou até que a mulher Israel teve 2 filhas e se afastou do seu esposo novamente e morreu. Então, em Lucas 1:35, a mulher Israel dá à luz a seu filho. Aqui a gente está falando de Maria. Então, a mulher Israel,
a mulher caída no pecado, né? A mulher Lia, né? Então Jesus veio desta mulher no pecado. Esta mulher é representada por Maria. Vou ler bem aqui. Lucas, porque primeiro veio o humano, veio o terreno, não o espiritual. O espiritual veio em segundo lugar. É o Adão, é o segundo Adão. Então Jesus, quando veio, Israel estava perdida no pecado. Então Lucas 1:35 diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui Jesus nasce da mulher, da nação de Judá, né? Jesus, ele veio desta nação, ou melhor, desta mulher, da mais nova, não é? Judá, que representa o espiritual, mas que também estava caída no pecado, também estava longe de Deus. Então Deus usa Maria, e de Maria, Deus usa o útero de Maria para gerar o seu filho, para que desta nação que está longe de Deus, Jesus, como Deus Filho, iria tirar a nação espiritual. Essa nação, a Israel espiritual. E essa nação e este povo está não só na nação de Israel, na terra de Israel. Este povo, esta nação espiritual, essa Israel espiritual está em todo o mundo, que são todos aqueles que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então a mulher representa Sara, que representa a terra de Israel. A segunda mulher representa Eva e Rebeca, que representa a nação de Israel, representa as pessoas, né, o povo. A terceira mulher representa as duas irmãs, Lia e Raquel, que representa a nação de Israel, mas a Israel dividida. A quarta mulher, Maria, que representa a Israel, que gerou o descendente da mulher Israel, da nação de Israel, e que iria tirar da mulher humana a sua esposa espiritual, a sua noiva. Então, da terra, da nação terrena, essa mulher representada por Maria, a nação terrena, dela Jesus iria tirar a sua noiva, a nação espiritual, que são todos aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador e servem a Ele de todo o coração e estão dispostos a dar a sua vida por Ele. Então ele veio para com seu sangue comprar a filha mais velha, que é a Olá, e a filha mais nova também, a Olabá, né? A Olibá. Jesus é o descendente da mulher que o pai prometeu para a serpente lá no Éden, que viria para destruir o poder que ele tinha sobre a mulher Israel, né? Sobre a nação de Israel, sobre o povo, né? Sobre a humanidade, sobre as pessoas. E suas duas filhas, Samaria e Judá, que viviam escravizadas, né, pela serpente, por Satanás. Então, em João 19, do 28 ao 30, fala da morte de Jesus, onde ele venceu Satanás para conseguir, né, nos libertar das mãos do maligno. Então, depois de 3 dias, ele tornou a viver. Então, Jesus morreu, mas no 3º dia ressuscitou e venceu a morte. E hoje ele pode salvar todos aqueles que creem nele como Salvador e o recebem no seu coração. Então, o seu noivo já pagou o preço para lhe ter como esposa. Então,
qualquer pessoa, qualquer ser humano que quer essa salvação, o Deus Filho já está, ele já veio, já deu a vida dele, já morreu, já ressuscitou, está no céu, já está para voltar, está voltando. Mas ele ainda está oferecendo esta oportunidade para quem quiser recebê-lo como Salvador e Senhor. Você que ouviu esse estudo e ainda não tem Jesus na sua vida, e você quer receber Jesus como seu Salvador, então receba agora, porque ele é o único meio que você tem para se livrar da morte eterna. Então, mas quem realmente é o noivo de Israel? Quem realmente é o noivo de Israel? E quem é essa Samaria e esse Judá, essa Jerusalém nos nossos dias, nos dias de Jesus? O que isso tem a ver com o noivo de Israel, ou o esposo de Israel? Então, no próximo estudo e no último, né? Então, nós vamos concluir estes estudos. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Se não estiver entendendo, pode compartilhar, pode perguntar no meu Instagram e também no YouTube, que eu responderei. Se eu não souber responder, eu procuro alguém que saiba para me ajudar. Então, que o Senhor nos abençoe. E você que quiser aceitar Jesus, ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, estou aqui para entregar a minha vida nas suas mãos, porque eu creio que o Senhor é o Pai da eternidade. O Senhor estava lá no começo da criação, o Senhor está conosco agora. O Senhor esteve todos esse tempo com esta humanidade. O Senhor sempre deu a oportunidade para todos os homens servir ao Senhor, mas nem todos querem. E o Senhor está dando a oportunidade agora, e eu quero, e eu aceito, eu quero teu filho como Salvador da minha vida, porque ele morreu por mim, se tornou um ser humano para poder morrer por mim. Eu quero que o sangue de Jesus lave os meus pecados, que o Espírito de Jesus encha a minha vida. Eu nunca mais quero abandoná-lo. Estou arrependido e eu confesso os meus pecados, sou pecador, perdoe-me. E me prepare para a sua volta, porque eu quero ir com o Senhor. Obrigado pela salvação que o Senhor conseguiu para mim. Obrigado, meu Senhor Jesus. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente, então você é salvo. Que você frequente uma igreja evangélica que realmente pregue a palavra de Deus. E vá crescer, e vá orar, e vá jejuar, e vá pedir a direção de Deus. Estude a Bíblia. Cresça espiritualmente. Jesus está voltando. Mande esse vídeo para frente, né, para seus amigos, seus colegas. Escute mais de uma vez para você entender melhor. Leia essas passagens que foi citada aí para você crescer espiritualmente. E que o Senhor nos abençoe. E até o próximo sábado com o último estudo.